crianças, tudo bem? De todos os movimentos sociais da República Oligárquica, tem um que é fundamental e que é o que mais costuma aparecer em provas, que é o movimento de Canudos, pioneiro na contestação ao regime oligárquico. Bora lá ver? Canudos. Canudos é uma comunidade que se forma no sertão da Bahia. E aqui eu te dei duas informações de uma vez só. Eu te disse que é na Bahia, portanto te levei para o Nordeste. Mas eu não te falei da Bahia litoral, também não te falei da Bahia Zona da Mata. Eu te falei do sertão da Bahia. Eu te falei do interior do Nordeste. E aí é muito importante que você não perca de vista a questão geográfica. Nós estamos falando de uma região que climaticamente já é uma região complicada, porque o acesso à água naquela região já é razoavelmente complicado. Então, nós estamos falando de uma parte do Brasil que por si só já sofre com a exclusão, já sofre com a marginalização. Acontece que naquela região, às margens de um rio chamado Rio Vaza Barris, se forma uma comunidade, uma comunidade que acabou se transformando numa referência para a contestação às oligarquias. O que você precisa guardar dessa comunidade? 4 coisas que eu quero que você guarde da comunidade de Canudos. Primeiro, a comunidade que se forma às margens do rio Vaza Barris era uma comunidade marcada pela autossuficiência. Ou seja, ela não dependia de nenhuma outra região, o que caracterizava uma comunidade isolada. A comunidade de Canudos, ela não tinha contato nem sequer com as cidades ao redor, não fazia comércio com as cidades ao redor. Ela era voltada para a subsistência. Tudo aquilo que Canudos produzia era para consumo da própria comunidade. A comunidade era uma comunidade igualitária. Ou seja, havia a ideia de uma terra que era coletiva. Havia a ideia de uma terra que todos deviam trabalhar e todos deviam usufruir. Aí vai o peão, que entende tudo de história, esfrega as mãozinhas e fala: prof, agora eu se consagro. Mor comunista esse povo, prof. Antônio Conselheiro não andava com cajado, andava com uma foice e um martelo. Para, não surta, não viaja, certo? Sem travel in the helms. Aqui não tem nada de comunismo. Aqui não tem nenhuma referência a Marx, a nada do que está acontecendo de ideias socialistas na Europa. É uma comunidade que, se a gente fosse fazer um paralelo com coisas que já aconteceram no passado, está mais próximo do genus grego do que de uma comunidade, de uma organização comunista europeia, certo? A ideia aqui é uma ideia quase que familiar. É uma ideia que lembra um pouco aquelas ideias primitivas lá na Grécia, das famílias que dominavam a Terra, embora também não seria isso, também não é Genos versão acarajé, não é isso, certo? Mas é muito mais próximo disso do que de comunismo, tá? É interessante que essa comunidade é uma comunidade que não reconhece a autoridade do governo. Não reconhece o governo. Professor, quem é o governo nesse momento? O presidente se chama Prudente Meireles de Moraes. Prudente de Moraes é o primeiro presidente das oligarquias. E Canudos não reconhece a autoridade do governo. Canudos não paga impostos ao governo. Canudos, ela não tem uma ligação de dependência com o governo, tanto que ela não segue as próprias leis. Ela se diz uma comunidade independente, muito por conta do seu líder. Quem é o líder desse movimento? Essa comunidade vai ter como líder um cara chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, o conselheiro. Cuidado, o nome dele não é conselheiro, o nome dele é Antônio Vicente Mendes Maciel, ele é considerado o conselheiro. Quem é esse cara?
Antônio Vicente Mendes Maciel é um velhinho, certo? Com uma aparência física meio caricata, uma barba branca, um cabelo branco, umas roupas largas, que se vocês olharem as representações que se fazem de Moisés na Bíblia, de certa forma Antônio Conselheiro lembra Moisés. E é interessante que você pense na figura de Moisés, porque Moisés, na narrativa bíblica, é aquele que vai tirar o povo hebreu do Egito e conduzi-lo para uma terra prometida. E é interessante porque essa comunidade acaba se transformando numa metáfora da ideia da terra prometida. O arraial do Belo Monte, a comunidade como a terra na qual não há escravidão, na terra na qual eles conseguem sobreviver. E Antônio Conselheiro acaba saindo da sua condição de líder humano e acaba se transformando numa liderança meio mística, numa liderança com alguns ares meio de espiritualidade exacerbada. E é por isso que a gente vai chamar esse movimento, por conta da figura do Antônio Conselheiro, a gente vai dizer que é um movimento pautado na ideia de messianismo. O que significa messianismo? A ideia do messianismo é daquele líder que vai se transformar no salvador. É aquele líder que ultrapassa a condição humana e traz atributos divinos. Antônio Conselheiro, ele teve uma peregrinação pela região das fazendas muito interessante. Antônio Conselheiro passou de fazenda em fazenda procurando pessoas para vir para Arraial do Belo Monte. Antônio Conselheiro consegue colocar 5.000 famílias no Arraial do Belo Monte, andando de fazenda em fazenda, sempre com o mesmo discurso. Você não merece a condição que você tem. Você precisa sair dessa vida. Você pode conseguir um lugar melhor. Você não precisa se sujeitar àquilo que você está vivendo. Vem, larga a vida na fazenda e vem morar numa terra na qual você vai ter a sua casa, na qual não há coronel, na qual não há exploração, na qual não há desigualdade. Antônio Conselheiro acaba trazendo uma mensagem de esperança e é por isso que ele é considerado um Messias, aquele que traz um discurso de salvacionismo em relação à condição. Se a gente fosse usar um termo mais da sociologia, nós poderíamos dizer que é uma comunidade que apresenta uma liderança carismática. Alô, Max Weber. O líder carismático, cuidado que não é o líder simpático. O líder carismático é aquele que tem convencimento, é aquele que tem uma boa capacidade de oratória, uma boa capacidade de fala, e que a partir da argumentação consegue convencer as pessoas aquilo que ele defende. A gente poderia até discutir aqui lugar de fala. Antônio Conselheiro também tem uma origem humilde. Antônio Conselheiro não é padre. Isso é uma coisa interessante. Apesar do profundo conhecimento bíblico, apesar de no discurso dele ele usar a Bíblia para referendar e para sustentar as suas palavras, ele não é padre. Aliás, Antônio Conselheiro ele é quase analfabeto. Antônio Conselheiro conhece Bíblia muito mais do que ele decorou de ouvir falar do que propriamente do que ele lê da Bíblia. A alfabetização de Antônio Conselheiro é bastante precária, certo? Essa comunidade, ela gira em torno de Antônio Conselheiro e ele consegue, pelo discurso, convencer as pessoas. É importante que você guarde a ideia de que o líder carismático é aquele que sabe o que as pessoas querem ouvir. De certa forma, o líder carismático tem que ter um discurso adequado àquela realidade. E a gente poderia pensar em outras lideranças carismáticas, por exemplo, as mais famosas, Hitler ou Getúlio Vargas. O discurso de Hitler não se encaixaria aqui. O discurso do Antônio Conselheiro não se encaixaria na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. O líder carismático é aquele que tem a capacidade de fala, sim, mas principalmente tem a capacidade de entender a realidade, de entender o cenário, certo? Antônio Conselheiro tem essa liderança claramente carismática. E é interessante que essa comunidade, ela vai se destacar porque ela se opõe a três coisas. Ela vai estabelecer uma oposição a três elementos característicos da área rural do Brasil dessa época. Primeiro, aos latifúndios.
Por que ela se opõe aos latifúndios? Simples, porque latifúndio é desigualdade, latifúndio é concentração de terra, latifúndio é exatamente o oposto da ideia de uma comunidade em que a terra seja de todos. A comunidade de Canudos se opõe à prática do coronelismo. Afinal de contas, essa comunidade questiona os líderes que usam o povo para tirar vantagem. Antônio Conselheiro é o contraponto disso. Antônio Conselheiro é o líder que pensa nas pessoas. Antônio Conselheiro é o líder do bem, enquanto coronel é o líder do mal. É uma visão meio maniqueísta, porém bem importante que você consiga entender. E é, de certa forma, uma oposição ao governo federal. Sabe por quê? Porque o governo federal é visto em Canudos como sendo o grande culpado pela desigualdade. O governo federal é aquele que não dá nada para a população. O governo federal, no discurso do conselheiro, é aquele que é a encarnação do anticristo. Olha que coisa mais louca. Uma das características da República no Brasil foi a ruptura com a igreja, certo? A República, mesmo antes da Constituição, já tinha estabelecido uma separação entre igreja e Estado, tirando da igreja o controle dos casamentos. Vem a Constituição da República de 1891 e estabelece-se o Estado laico, certo? Antônio Conselheiro criticava isso, considerando o governo da República o governo do anticristo, aquele que rompeu com a igreja, aquele que rompeu com Deus. Sim? E é por conta disso que Antônio Conselheiro foi acusado de monarquista, o que não tem o menor fundamento. Se é uma maluquice chamar Antônio Conselheiro de comunista, é uma maluquice e meia chamá-lo de monarquista. Antônio Conselheiro não é monarquista. Antônio Conselheiro é contra o governo. Antônio Conselheiro é contra a estrutura do Estado laico, certo? Acontece que, a partir do momento em que a comunidade de Canudos junta 5.000 famílias, ela se transforma num problema para o Brasil. Sabe por quê? Porque ela junta mais ou menos 5.000 famílias. Deixa eu anotar isso aqui para você. Por volta de 5.000 famílias. Acontece que essas 5.000 famílias de Canudos são famílias que não fazem parte da estrutura política das oligarquias. E se você nunca assistiu a aula de estrutura política da República Oligárquica, eu sugiro que você me pause agora e você vá até o vídeo que fala da estrutura política da República Oligárquica, porque sem isso você não consegue entender por que Canudos é tão problemático. A partir do momento que Canudos tira 5.000 famílias das fazendas, tira 5.000 famílias dos currais eleitorais, tira 5.000 famílias da mão do coronel, tira 5.000 famílias que na verdade são votos que o coronel perde, que o governo do estado perde e que o governo federal perde. É por isso que entre 1896 e 1897, o governo vai organizar expedições contra o Arraial do Belo Monte. Arraial do Belo Monte é o nome da comunidade de Canudos. Ela é conhecida como Comunidade de Canudos ou Comunidade do Arraial do Belo Monte. Essas expedições, elas basicamente são organizadas pelas 3 grandes instituições que eram questionadas aqui. A organização dessas expedições, isso está no governo federal, com a ajuda dos coronéis e da própria Igreja Católica. E aqui tem um ponto que você costuma tomar um susto, porque você ouve falar do Antônio Conselheiro como um velhinho beato. Você ouve falar que o Antônio Conselheiro, na verdade, defendia o Estado ligado à igreja. Por que a igreja é contra, prof? Porque a igreja vê Antônio Conselheiro
como alguém que tira a sua própria autoridade. Antônio Conselheiro não é padre. Antônio Conselheiro tem um discurso místico. Antônio Conselheiro mistura a Bíblia com as profecias profundamente Traveling the Helmets, do tipo: o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, e se não virar nada, vira música sertaneja, certo? Antônio Conselheiro, de certa forma, ele disputa a influência com a própria igreja, porque Antônio Conselheiro, com o discurso religioso, tira as pessoas à missa. As pessoas preferiam ouvir o conselheiro do que ouvir o padre. O conselheiro não é padre. Ou seja, a igreja vê em Antônio Conselheiro alguém que desafia a sua própria autoridade, apesar de no discurso ele usar um discurso religioso. E é interessante que o governo federal, os coronéis e a igreja católica organizam 4 expedições contra o Arraial do Belo Monte. Professor, quer dizer que o Arraial do Belo Monte era quase uma fortaleza militar? Não, o Arraial do Belo Monte era uma comunidade de jagunços, que mal tinha armas, que não tinha preparo militar algum. Só que eles lutavam pela própria vida. Quanto mais o governo tentava bater, maior era a resistência da comunidade, porque simplesmente a sobrevivência deles estava em risco. E o governo envia uma primeira expedição de pouco mais de 150 soldados, achando que seria tranquilo arrebentar o Arraial do Belo Monte, o que obviamente não acontece. E na segunda vez, o governo envia uma segunda expedição com por volta de 500 soldados e mais uma vez fracassou. E da terceira vez, o governo envia por volta de 1.500 soldados e mais uma vez fracassou. Só na quarta expedição, quando o governo envia quase 3.000 soldados, o Arraial do Belo Monte acaba sendo completamente destruído. O Arraial do Belo Monte, então, consegue resistir, porém acaba sendo destruído na quarta expedição. Destruído na quarta expedição. É interessante que na literatura essas expedições vão aparecer. E olha aqui um momento interdisciplinar interessante. Essas expedições, em especial a quarta expedição, vão aparecer representada num livro chamado Os Sertões, do nosso gloriosíssimo Euclides da Cunha. Euclides da Cunha era um repórter, era um jornalista do Estadão, e Euclides da Cunha foi enviado para cobrir essa quarta expedição. E Euclides da Cunha vai fazer um retrato, vai fazer um raio-x do que era a comunidade do Belo Monte, dividindo o seu livro em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Reflexo das ideias deterministas da época. A terra condiciona a vida do homem, a terra e o homem condicionam a luta. Euclides da Cunha se transforma nos grandes símbolos da literatura brasileira a partir da cobertura, principalmente dessa quarta expedição, que foi a que ele cobriu presencialmente. Euclides da Cunha vai acompanhando essa quarta expedição e narra a destruição do Arraial do Belo Monte. O Arraial do Belo Monte é o primeiro grande movimento de contestação ao domínio das oligarquias. E o movimento do Belo Monte, o movimento de Canudos, vai acabar ficando sempre como uma sombra para o governo. Cada vez que se levantar um novo movimento, o governo vai lembrar de Canudos. Fala, eu acho que é melhor arrebentar de uma vez. O governo fracassa por 3 vezes tentando destruir Canudos. Esse fracasso não acontece nunca mais. A partir de agora, o governo vai reprimir duramente todo e qualquer movimento de contestação. Canudos, apesar de fracassado, Conselheiro é morto, Conselheiro acaba perdendo a vida justamente nessa quarta expedição. Apesar de fracassado, ele mostra que, pouquíssimo tempo depois da proclamação da República, na verdade, a República em si tinha 7 anos, a República Oligárquica tinha acabado de começar, já havia setores que questionavam a estrutura política e a estrutura social que estava se formando, certo? Há mais uma série de revoltas, mas isso é um assunto para os próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau, obrigado, até o próximo.